Hoje a gente vai dar uma olhada num texto bem direto ao ponto do Novo Testamento. A carta de Paulo a Tito. Temos aqui um resumo geral e uns trechos bem importantes dos capítulos 1, 2 e 3. Paulo escreve provavelmente lá da Macedônia para Tito, que ele deixou na ilha de Creta. E a missão de Tito era bem clara, né? Organizar as igrejas por lá e fortalecer a doutrina que ainda era meio nova para o pessoal. Então, o nosso foco aqui vai ser extrair as orientações principais de Paulo nesses trechos. Vamos seguir, assim, 3 eixos principais que aparecem bastante. Primeiro, a escolha dos líderes, os presbíteros, e como lidar com quem ensina coisa errada. Segundo, o que ensinar, né? A tal da sã doutrina. E terceiro, como essa fé toda vira prática no dia a dia. Paulo já começa se colocando como servo de Deus, apóstolo, e chama Tito de filho na fé, o que já mostra a ligação forte entre eles. Bem, vamos começar a desvendar isso. O primeiro ponto é fundamental: liderança. Paulo manda Tito colocar presbíteros em cada cidade. E os critérios, nossa, são bem específicos, né? Sim, muito específicos. O centro de tudo é que o líder seja irrepreensível. E aí ele detalha, né? A vida familiar tem que estar em ordem, uma esposa só, filhos crentes que não sejam rebeldes. E o caráter da pessoa. Nada de ser arrogante, esquentado, chegado num vinho, violento ou ganancioso. Pelo contrário, né? Tem que ser hospitaleiro, gostar do que é bom, ser prudente, justo, santo, ter autodomínio. É uma lista e tanto. Puxa, é bem exigente mesmo. E tem um motivo claro para isso, né? Ele precisa reter firme a fiel palavra para poder ensinar certo e também convencer quem discorda. Exato. O fascinante é essa conexão direta que Paulo faz, o caráter do líder e a capacidade dele de ensinar e defender a doutrina. Ele é um dispenseiro da casa de Deus, ou seja, alguém que administra algo muito valioso, de muita responsabilidade. A vida dele tem que ser coerente com a mensagem. E aí, logo em seguida, vem o contraste, né? O alerta sobre os insubordinados, os enganadores. Ele menciona especificamente os da circuncisão, que ensinam o que não devem por, como diz o texto, torpe ganância. Ganho vergonhoso mesmo. Provavelmente grupos que misturavam a fé com outras coisas de um jeito problemático. Paulo até cita um ditado local lá sobre os cretenses serem mentirosos e manda Tito repreender com firmeza. Que coisa, hein? E isso leva a uma questão importante de discernimento. Paulo critica quem confessa que conhece a Deus, mas na prática, com as ações, o negam. Fica bem claro. Para quem é puro, tudo é puro. Mas para quem está contaminado, a mente e a consciência estão manchadas. As ações falam mais alto que as palavras, no fim das contas. Entendi. É um chamado para olhar o fruto, né? Não só a fala. E isso já conecta com o nosso segundo ponto. O que, afinal, Paulo quer que Tito ensine? O que é essa sã doutrina? Pois é, o capítulo 2 começa justamente assim. Ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Basicamente é o ensino apostólico considerado correto, saudável, sabe? Oposto às distorções. E ele aplica isso de forma bem prática para grupos diferentes. Para os mais velhos, serem moderados, sérios, prudentes, firmes na fé, no amor, na perseverança. Para as mulheres mais idosas, conduta respeitosa, não serem fofoqueiras, nem escravas do vinho, mas ensinarem o bem. E para as mais jovens, amar os maridos, os filhos, serem prudentes, puras, cuidarem da casa, serem submissas aos maridos. Para os rapazes serem prudentes também. E até para os escravos da época, né? Obedecer aos donos, agradá-los, não responder, não roubar, mostrar lealdade. Interessante que, para vários desses grupos, ele dá a justificativa, para que a palavra de Deus não seja difamada ou para que a doutrina de Deus se torne atraente. E o próprio Tito tinha que ser um exemplo de boas obras. A conduta vira quase um marketing da fé, né? Exatamente. A conduta pessoal é um testemunho vivo da validade da doutrina. Mas olha, o fundamento disso tudo não é só esforço humano, não. Paulo deixa claro que é a graça de Deus que se manifestou salvador a todos. Essa graça que nos educa, que nos ensina a largar a vida errada e viver de forma sensata, justa e piedosa nesse mundo. Quer dizer, a boa conduta é resultado da graça agindo, não a causa para receber a graça.
Isso, é um fruto da transformação que Deus opera. Faz todo sentido. E aí a gente chega no terceiro eixo, a obediência prática no dia a dia, na sociedade. O capítulo 3 já começa falando de cidadania, né? Respeitar autoridades, obedecer, estar pronto para toda boa obra. Sim, e também não falar mal de ninguém, ser pacífico, amável com todos. É um padrão de convivência. E o texto contrasta isso com o passado. Descreve a vida antiga como insensata, rebelde, escravizada por paixões, cheia de maldade e inveja. Uma descrição bem forte. Muito. Mas a mudança não vem de mérito nosso. Vem da bondade e do amor de Deus, que salvou por misericórdia, pela lavagem e renovação do Espírito Santo. De novo, a graça é central. E a consequência prática disso tudo? Que os que creem em Deus se interessem em usar o seu tempo fazendo bem, ser útil, né? Boas obras como estilo de vida. Mas, ao mesmo tempo, Paulo dá um alerta bem sério. Cuidado com discussões tolas, genealogias, brigas sobre a lei. Ele chama isso de inútil e sem valor. E até recomenda se afastar de quem causa divisão depois de tentar corrigir uma ou duas vezes. Exato. Foco no que edifica, não no que divide à toa. Então, se a gente juntar as peças aqui de Tito, o que fica parece um guia prático para ter uma comunidade de fé saudável, certo? Perfeito. Com uma ênfase enorme na integridade de quem lidera, na clareza do que é ensinado e principalmente em como essa fé aparece nas ações do dia a dia. Perfeito. A mensagem central parece ser essa ligação que não dá para separar: crer e agir. A sã doutrina não é só para concordar com a cabeça. É um poder que transforma, que vem da graça de Deus e que tem que moldar o nosso caráter, nossos relacionamentos, nosso jeito de estar no mundo. As boas obras são tipo a evidência natural de uma fé real. E fica uma reflexão interessante para a gente, né? Pensando nesse aviso do Paulo para evitar discussões tolas. Como a gente aplica esse filtro hoje? Onde que está a linha entre um debate importante, necessário, e uma briga que só serve para dividir e não leva a lugar nenhum? É algo para a gente pensar.